Estamos de volta com o nosso espaço e aqui na cozinha com a Lorena Abreu para aprender a fazer essa torta maravilhosa, essa tortinha linda de frutas, né? Isso, exatamente. Uma torta que é somente de frutas secas, né? Eu estou usando também a banana in natura e sementes e oleaginosas em geral. Gente, essa menina, ela é super saudável e ela ensina tudo que é bom pra gente. Então, mãos à obra, Lorena, vamos fazer a nossa tortinha. Então, vamos lá. Aqui é a massa que eu triturei no liquidificador. Pode ser o triturador também. Tâmaras sem caroço seca, figo e ameixa, mas pode ser damasco, pode ser banana passa, qualquer outra fruta seca. O ideal é que não tenha adição de açúcar, tá? Então, isso aqui já foi triturado. É pura, é a fruta triturada só? Isso, pura, sem adição de nada. Tá. Você vê que ela é um pouco durinha. Dura. Daqui, deixa eu tirar. Obrigada. Aqui tem um pouco de óleo de coco. É somente para perfumar, ajudar na hora da remoção da forma. Tá. Eu derreti um pouco porque ele endurece. Que essa parte? Ah, porque ele é branquinho. Não, ele endurece no frio. O ar-condicionado daqui endureceu o óleo, aí eu tive que derreter um pouco. Para vocês terem uma ideia do frio que nós estamos aqui. Então aqui já está triturado tudo. Eu vou mexer. Aqui é só frutas e óleo de coco. Então é para dar um perfume mesmo e ajudar nessa remoção da forma, tá? Aí aqui, pedi para mostrar, eu coloquei 3 tipos de oleaginosas. Tem nozes, tem castanha do Pará e tem amêndoas, mas pode ser pistache, macadâmia ou só nozes. Qualquer castanha. Qualquer castanha. Aí aqui eu fiz a farofa, né, delas misturadas, para a gente acrescentar nessa base. Ah, essa farofa são elas trituradas e misturadas. Isso, exatamente. Ah, tá. Pode agregar também semente de girassol, de abóbora. Pode variar, né? Exatamente. Um dia você faz um, outro dia você faz de outro. Eu gosto de colocar bastante tipo de semente, justamente para a gente estar agregando esses nutrientes, né, na nossa alimentação. Sim, que é importantíssimo. Olha, eu vou misturar um pouco com a colher, mas o ideal é mexer com a mão, então já vou incorporar aqui o máximo que eu puder para colocar a mão na massa, para poder facilitar, porque... Gente, mão na massa. Tá? Então aqui já misturei um pouco. Então ela é bem firme. Ela é prática, né, de fazer também. Nossa, muito prática. Também para tirar um pouco aquele conceito de a gente comer frutas secas no Natal, né? Então, dá para comer o ano todo. Dá para comer o ano Você todo. fazendo receitinhas, usando, variando. Exatamente. Então não precisa seguir uma regra, né? Pode ser só de tâmaras, pode colocar o coco também na massa. O coco ralado, fresco? Isso, sem adição de açúcar, porque essa receita eu não estou adicionando nada, nenhum tipo de açúcar, tá? Só o açúcar mesmo das frutas, que também é bem legal para quem é diabético. Então, eles podem ficar sem nenhuma preocupação com essa receita. Sem contar o grau que ela é nutritiva, né? Com certeza. É uma receita super nutritiva e tudo a ver com o nosso programa de hoje, né? Que a gente está falando sobre cuidados na gravidez e é um alimento que a grávida pode... Não? Que ela pode usar tranquilamente, sem medo de ser feliz. Isso. E também mata aquela vontade de comer doce, né? Pois é. Olha isso, olha que segredo mais interessante. Então, essa massa ela é bem versátil, né? Eu já deixei preparado umas trufas, mas ela também vira barra de cereal, aquela barrinha. Ah, tá. É só a gente levar ao forno e depois botar para refrigerar. Olha só, você deve modelar na forma de barrinha e colocar no forno. Exatamente. Então, ela fica uma massa bem modelável, tá vendo? Ela solta aqui da forma. Imagina de damasco, também deve ser muito uma delícia. Gostosa. Ela deve ficar contra a cor, né? Ela deve ficar com a cor do damasco ou ela muda de cor? Não, ela fica com uns pontinhos amarelos. Aí você pode colocar... Só vou dar uma untada aqui com óleo de coco. Pode colocar uva passa. Pode brincar com essas frutas, né? Então, hoje, em casas de produtos naturais, é fácil de encontrar. Você tá untando a forminha com o próprio óleo de coco? Isso. Para não grudar a massa? Isso. Ok. Tá? Então, aqui eu já vou... Se tiver pedaços também, não tem problema. É bom que dá uma crocância. Não precisa ser farinha. Ah, as nozes, as castanhas? Isso, não tem problema. Tá? Mas é bom que seja pequeno, né? Não, Cortadinha, pequenininha.
Essa aqui tá farinha, tá vendo? Deixei um pouco granulado. Essa aqui tem um pedacinho aqui. Aí a gente abre a massa, deixa ela bem bonita. Certo. Essa aqui é uma massa de tartalete normal. Essa outra pequena é para pão de mel. Então, não precisa ter essa massa exatamente. O ideal é que tenha uma com fundo removível. E a gente pode fazer com a forma de empadinha, né? Pode. Forma de empadinha não tem. Pode. Só ela é um pouco mais difícil na hora de descolar. Ah, tá. Porque ela não tem esse fundo removível. Entendi. Mas nada Essa que com... Tem. Ah. E a de pão de mel também. Sim. Aí é só acertar. E aqui já está pronta a base da nossa torta. E o recheio também é super simples. Eu estou usando banana prata, bem madura, porque ela já é bem mais doce. Ela já tem... ela é bem doce. Então não precisa adicionar açúcar, mas poderia ser purê de maçã com canela. A banana você está usando a prata, mas eu posso usar a banana as outras da nanica? Pode, com certeza, sem nenhum problema. É o que tiver em casa. É porque as pessoas tendem a somente pensar na banana como bolo. Ah, tá madura, eu vou fazer um bolo. Não, tem tanta coisa para fazer, exatamente. Olha lá. E o que você fez? Então, eu só amassei e adicionei canela. Ah, você não deu uma refogadinha, uma esquentada, nada não, disso? Nada. Muito prático. Então, isso aqui é o recheio. É só adicionei canela. Se não for tão madura, aconselho que coloque um pouco de mel, só para dar uma leve adocicada. Se ela não estiver tão madura, não é aconselhável fazer, né, com ela madura, porque ela não, não vai nesse perder ponto. aquele negócio. Não, mas tem um ponto que dá para comer tranquilo, porque ela não tá verde, mas também tem um ponto que ela tá super madura. Então, você quer receber amigos, quer fazer uma sobremesa, ela tem que estar madura. Se não tiver super madura, não tem problema. Mas o ideal é que coloque só um fiozinho de mel para dar uma adocicada. Então, você vendo que ela é bem rústica, eu não triturei, eu amassei apenas com garfo, né? E eu vou finalizar aqui com um pouco de semente de chia. Porque além de ela ser super nutritiva, ela faz uma finalização bem legal aqui na nossa preparação. Eu vi que você trouxe outras coisas também. Isso aqui eu vou... Esse é o pistache? Não, aqui é semente de abóbora. Ah, semente de abóbora. Eu usei para finalizar os doces. Pela cor bem que eu quero. Então deixa para depois. Isso. A gente vai contar tudo depois. Aí aqui eu finalizei. As frutas secas eu não recomendo que coloque para assar, porque elas tendem a queimar. Então não fica uma apresentação legal. Então depois que estiver pronto, a gente finaliza com as frutas secas. Aí pode finalizar com coco, sem nenhum problema, tá? Terminando de colocar na forminha, colocou o recheio, colocou a semente de chia, forno. Forno, pré-aquecido. Como o forno daqui é muito bom, super potente, fica mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Mas no nosso forno em casa, né, da dona de casa, eu aconselho que fique em 180 graus a 20 a 30 minutos. Aí tem que acompanhar, tá? Pra ver o ponto. Então, vamos fazer o seguinte. Como ela já tá prontinha no ponto de ir pro forno, a gente vai botar ela pro forno. E eu vou lá pra sala pra gente poder conversar, bater o papo sobre cuidados com a gravidez. E depois a gente volta aqui pra finalizar tudo e você mostrar como que você fez a trufa. Com certeza, tá bom, tá Lorena? Então, até daqui a pouco. E agora é com a gente aqui. Falando sobre os cuidados com a saúde na gravidez. Doutora ginecologista, tá assim... Faz pré-natal, que é onde tudo acontece, né, doutor? Com certeza. O que o senhor, assim... A primeira coisa, a mamãe chegou, a primeira coisa que o senhor orientaria para ela estar fazendo? O primeiro passo, Helena, é o acolhimento dessa gestante. E saber ouvir. Saber ouvir porque ela certamente chegará para você cheia de dúvidas, temores, informações muitas vezes equivocadas, que ela colheu ao longo de toda a sua história de vida. Verdade. Isso é um dado interessante, ouvir muito e esclarecê-la sempre a respeito de toda e qualquer dúvida e fazer com que ela se sinta, antes de mais nada, amparada nesse momento tão especial que eu acredito que seja da vida da mulher, não é? Porque ela fica realmente mais sensível, né? É uma fase onde a mulher fica mais... Você está sensível, Roberto? Um pouquinho. Absorve sentimentos, né? Emoções. Muito. Acho que a gente intensifica um pouco mais as coisas. Em alguns momentos, o que não seria uma reação tão intensa acaba sendo um pouco mais intensa. Eu lembro que eu dava umas
chorava um pouquinho a mais do que o normal, né? Maximiza, né? Tende a Isso aí, maximizar. a gente maximiza um pouco, dá uma dimensão maior para as coisas do que de fato tem, né? E para esse tipo de sensibilidade, a gente não faz nada, né? Não tem nenhum cuidado especial com relação à sensibilidade da gravidez. Eu acho que o esclarecimento em relação a essas questões, ela sendo sabedora de que isso pode acontecer, eu acho que isso já a prepara. É claro que o entrosamento, não só do profissional que a assiste ou dos demais profissionais que a assistem, porque hoje a assistência pré-natal é multiprofissional. Eu acho que a família, o ambiente de trabalho, tudo isso coadunando a favor, eu acho que vai corroborar bastante para a saúde dessa gestante. E é claro que durante o pré-natal tem uma série de cuidados a serem tomados com a alimentação, com o seu corpo, atividade física. O que você diz, Eveline, sobre alimentação? O que a grávida pode e o que a grávida não pode comer? Primeiro, para complementar um pouquinho o que o doutor estava falando a respeito de acolher essa gestante, da ansiedade e tal, hoje a gente já conhece alguns alimentos importantes até para essa fase de ansiedade, normalmente... que vão estar colaborando com relação a isso. Normalmente a mulher muito ansiosa nessa fase, ela tende a ir mais para os carboidratos, mais para os açúcares. Então, a gente também entra com uma nutrição, com uns nutrientes específicos para diminuir um pouco também essa ansiedade dela, que já é meio caminho andado nessa história. E é claro que, assim, a gente hoje já conhece, já tem bastante conhecimento quanto à nutrição da gestante. É a minha especialidade, eu só atendo gestante e bebês, então estou muito a fundo nessa ideia de que a gestante nutrida é um bebê mais saudável. Então, é claro que nada é proibido, né? Mas tudo com muita moderação e tentando identificar os pontos fracos dessa gestante, onde a gente pode ganhar um peso em excesso, às vezes por uma bobagem, né? Você acabou de dizer que não tem nada proibido, mas existem alimentos que era bom evitar. Sim, tudo sempre fazendo um equilíbrio, né? Então, a gente tem aí não precisa nem falar das guloseimas, dos refrigerantes, dos embutidos, o excesso de cafeína. A gente tem alguns estudos mostrando sobre alguns alimentos até abortivos. É claro que não tem nada muito específico, muito intenso em relação a essas pesquisas, mas a gente tende a diminuir um pouquinho, até para não dificultar esse sono, por exemplo, com a cafeína, que estimula um pouquinho mais o metabolismo e acaba, de repente, uma noite bem dormida não seria tão ideal. Então, assim, alimentos como excesso de industrializados, que eu sou um pouquinho rigorosa quanto aos excessos industrializados, excesso de aditivos químicos. Hoje em dia, até para não grávida, a gente já está tomando esse cuidado, excesso de sódio, né? Com certeza. Verdade, por causa da pressão, né, doutor? Exato, diminuir um pouco, né, até edema futuramente. Excesso de sódio, excesso de açúcares, né, para possível diabetes gestacional. É claro que a própria obesidade, o próprio sobrepeso nessa fase intensifica algumas doenças. Falando em sobrepeso nessa fase, hoje em dia, a gente está numa mentalidade diferente com relação a isso. A mulherada hoje precisa estar magérrima, senão ela não está feliz. E algo me vem assim como uma preocupação, é que ela possa querer fazer regime durante a gravidez, doutor. Não, isso também não é aconselhável. Isso pode ser muito maléfico nesse momento. A gente sabe, como eu disse inicialmente, que o aconselhamento e o acompanhamento é multiprofissional. Então, a presença de um profissional como a nossa nutricionista aqui colabora muito com a função do médico. Nos desonera de uma questão pesada, que é esse acompanhamento nutricional e a orientação devida da dieta equilibrada. Eu acho que não é o momento, efetivamente, dela querer fazer um regime como se ela não grávida estivesse. Ela tem que se lembrar que ela está grávida. O fato dela estar grávida implica numa questão alimentar diferenciada. Ela precisa tomar certos cuidados. Com certeza. Que se ela não tivesse grávida, ela naturalmente não ia tomar. E ela vai ter um ganho de peso esse que é fisiológico ao longo das 40 semanas. Quantos quilos é natural e saudável a grávida ganhar? Adriana, de forma global, poderia falar alguma coisa em torno de 10 quilos, com uma pequena variação para mais ou para menos. Dependendo do biotipo dessa mulher, enfim, dependendo de ser até mesmo a primeira gestação ou não.
E a gente vê, às vezes, grávidas engordando 23 quilos, 24 quilos. Isso também já é... E é o que a gente ia comentar agora com a Roberta, né? Que atividade física também é aconselhável. Muito. Não é a mesma atividade física de uma não grávida. Não, muda completamente, né? Assim, o estilo de treino muda, os objetivos mudam. A gente tem que ter cuidado com algumas questões, né, como temperatura, que eu e a Eveline, a gente é super rigorosa em relação a isso, o ambiente que essa gestante está treinando, com a frequência cardíaca, qual o foco desse treino, né? Se é uma mulher muito treinada, a gente vai ter que trabalhar para também trabalhar o psicológico, para que ela continue treinando. Porque é onde aquilo que eu comentei agora há pouco ia fazer a junção das duas coisas. Ela ia fazer o risco é ela parar de comer, não comer adequadamente. Exatamente. E enfiar a cara nos exercícios, também, né? No português bem claro. Exatamente. Também não é isso. Não, e tem muitas mulheres hoje em dia que estão realmente perdendo um pouquinho o bom senso em relação aos exercícios, né? Tem sido uma coisa que preocupante. Elas fazem? Pegando pesado mesmo? Elas continuam fazendo as mesmas atividades anteriores sem as suas adaptações. Musculação, por exemplo, né? Não, a musculação ela é saudável. A gente tem que trabalhar com a diminuição da carga, né? Eu sempre trabalho com uma redução mínima de 50% de carga e aos poucos eu vou ajustando essa carga, porque algumas gestantes realmente respondem melhor com uma carga um pouquinho maior, ela é muito treinada. Claro, vale muito salientar se ela não tiver nenhuma contraindicação. E também tem a ver, Roberta, me parece, certamente, com o período da gestação. Sim. Esse trabalho é um trabalho evolutivo. Sim. Como todo o acompanhamento pré-natal. Cada trimestre tem um objetivo. É um objetivo, né? E é Exatamente. Eu me resguardo muito no primeiro trimestre. Eu só trabalho o primeiro trimestre se for uma grávida que tenha feito pré-gestação comigo. Porque eu faço o trabalho de pré-gravidez, que eu considero o trabalho mais importante, né? Preparação. A preparação. A preparação. Porque a gente, por mais que seja uma mulher treinada, a gente tem que se preocupar com os fatores psicológicos, que já são muitos, né? A gente já vem com muitas informações, muita ansiedade. Isso no caso da primeira gravidez ou... Não, na segunda também. A mudança do estilo de treino na gestação, junto com toda a alteração hormonal, que já gera ansiedade, pode gerar uma ansiedade maior ainda. Maior ainda, com certeza. Né? Porque você mudou tudo. Então, o ideal é que a gente vá fazendo essa alteração aos poucos. Né? Mais ou menos, eu falo que entre 1 ano e 6 meses a gente vai alterando um pouquinho esse estilo de treino, o objetivo. Por exemplo, eu estou bem magrinha agora, mas eu sempre fui mais forte. É mesmo? Mais hipertrofiada, gostava de treinar um pouco mais, uma linha mais fisiculturista, vamos dizer assim. Já devo ser bem baixinha, mas eu gostava. E quando eu decidi engravidar do meu segundo filho, eu mudei o estilo de treino mais ou menos 1 ano antes, mudei meu estilo de dieta. Tudo foi direcionado para eu poder hoje estar saudável. Você está dizendo aí com relação a alguém que já treinava, alguém que já tinha o hábito de fazer. E no caso de pessoas sedentárias? As sedentárias, a gente realmente, na maior parte dos casos, os médicos não liberam o primeiro trimestre e eu não pego. E você não pega também? Não pego. Em função do risco maior de um risco muito grande. Eu não conheço essa gestante. Né? Eu não conheço o padrão dela, eu não conheço o padrão cardíaco, eu não conheço a resistência muscular dela, então realmente eu não pego. Eu não pego nem com 12 semanas, eu espero ela fazer a translucência nucal e depois da translucência nucal, que ela vai ao médico, ele me traz um atestado, aí sim a gente começa a conversar sobre treino. Aí quando a gente entra no segundo trimestre, vem uma fase de disposição, elas ficam mais animadas, normalmente passam os enjoos. É verdade, esse primeiro trimestre tem o enjoo e a azia. A azia pode ser... tem mulheres que não, mas você não fica muitas disposta, né? Ficam mais prostradas. Agora, Eveline, deixa eu fazer uma pergunta. A gente nem está aberto aqui para o público, mas eu tenho certeza que elas iam fazer. Uma gulosemazinha de vez em quando, uma vez ou outra, pode? Sempre de vez em quando, mas olha só, a gente
acabou de ver uma receita, começamos a ver uma receita Verdade. maravilhosa, que eu acho que substituiria muito bem uma guloseima não nutritiva, né? A gente tem que falar sempre em nutrição da gestante, nutrir essa gestante o tempo todo. Então, por que não um docinho que tenha um monte de nutrientes envolvido, né? Mas e um dia que eu fui numa festa e tinha, ou sei lá, fui num restaurante e me deu vontade de comer um petit gâteau, assim... Uma pizza, né? Ai, uma pizza, não precisa ser só doce, né? Pois é. Eu acho que nada é proibido. Senso, né? Sim, nada é proibido. Eu sempre digo para as minhas gestantes que no final de semana a gente sempre abre uma exceção. É claro, se elas estiverem ganhando o pezinho, que a gente vai recomendando. Aí vai começar a puxar mais as rédeas. Isso, ou tira um pouquinho lá, ou coloca um pouquinho aqui. Mas tudo, claro, com muita moderação. E no final de semana a gente... libera um pouquinho, não precisa ter nenhum radicalismo, né? Aliás, o radicalismo ninguém aguenta, né? Se a gente parte para ou o radicalismo da alimentação, ou o radicalismo do exercício, ou mesmo a paranoia com os cuidados, eu acho que nada em excesso. Comida é prazer, né? Com Se certeza. nós perdemos o prazer pela comida, a gente não pode tirar isso também da gestante. Verdade. E devemos lembrar o seguinte, na primeira metade da gestação, 60% do peso incorporado a esse corpo agora se faz no compartimento chamado materno. É a mãe que está retendo o peso. Na segunda metade, principalmente mais para o último trimestre, o peso vai se dar mais no compartimento fetal. Quando a gente fala compartimento fetal, é a questão uterina, placenta, líquido amniótico e bebê crescendo efetivamente. Entendeu? E como a doutora falou, o importante é que a curva de peso se dê de forma linear e compatível com o tempo de gestação daquela gestante. Ela não deve ter picos de peso, porque aí a gente implica na questão do diabetes gestacional. Olha aí, como você está recebendo dicas para você que vai ser mamãe de primeira viagem ou mamãe já de segundo filho, dicas importantíssimas para você observar. E agora a gente vai chamar o nosso Felicidades para você que está fazendo aniversário hoje. E o versículo está com você aí no seu vídeo. Olha lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5:14. Parabéns para você, que você seja muito feliz. Um beijo grande. A gente vai para o intervalo e volta já já.